Amém, irmãos? Espero que estejam animados. Tem sido um culto incrível até agora, amém? E hoje vamos continuar nosso estudo em Marcos, amém? Semana passada estudamos Marcos capítulo 7, hoje vamos ver um pouco sobre Marcos capítulo 8, amém? Então, como falou Roberto, ontem eu tive uma experiência muito legal. Eu fui ao jogo de Corinthians lá, amém? E eu sei que alguns não gostam de Corinthians, outros gostam de Corinthians, amém? Mas eu acho, em minha opinião, Corinthians é o time mais espiritual. Vou explicar por quê, amém? Vou explicar por quê. Em minha opinião, o time mais parecido com a Bíblia, com Jesus, amém? Vou explicar por quê. Número 1, é o time mais evangelístico. Eu levo aqui quase 6 anos e ninguém tem tratado de convertir-me a mim em palmeirense ou em São Paulino. Só o Roberto, ele trata de convertir-me em corintiano, amém? Então, é um time muito evangelístico, eles querem novos membros, amém? E como discípulos queremos evangelizar o mundo em nossa geração, amém? Também, Corinthians conseguiu algo que só Jesus conseguiu. Olha isso, nenhum outro time conseguiu. Corinthians polarizou e dividiu o país em 2 lugares: corintianos e anti-corintianos. E Jesus dividiu o mundo em salvos e perdidos, amém? Então, somente Corinthians conseguiu isso. Então, eu gosto muito dos esportes, gosto muito do futebol. Como me criei nos Estados Unidos, eu não joguei futebol, eu joguei beisebol e basquete, amém? Mas esporte é esportes. Esporte é muito bom para a saúde, muito bom para crescer em muitas áreas. Então, hoje o título é dedicado à minha experiência ontem. Então, o título da pregação de hoje é A Vida é como Futebol. A vida é como futebol. Vamos a Marcos capítulo 8. A vida é como futebol. Em Marcos 8, vamos ver acá, no versículo 1 fala: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenha compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondiam eles. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou a seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequeninos, e deu graças igualmente por eles, e disse a seus discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Uau, que milagre incrível! Vocês lembram, 2 semanas atrás, limos Marcos capítulo 6. E lá vimos um milagre muito similar, lembram? Eram 5 pães e 2 peixes, e deram de comer 5.000 homens, amém? Aqui é outro milagre diferente, não é o mesmo milagre. Aqui tem 7 pães e alguns peixes, e fala que 4.000 homens comeram, amém? Se contar as mulheres, talvez 12.000 pessoas ou mais. E sobraram 7 cestas esta vez. A primeira vez, em Marcos 6, sobraram 12 cestas de pedaços. Aqui temos um milagre que aconteceu 2 vezes.
Para os judeus, quando algo é repetido duas vezes, estudantes de ICCM, isto implica que é uma verdadeira certeza do que Deus está tratando de ensinar. Quando você vê duas vezes o mesmo versículo, é que Deus quer inculcar que esta é uma verdade profunda. Amém? Então, vemos um milagre aqui duas vezes. Vamos seguir lendo acá. Vamos pular o versículo 14, que fala isto. Para os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Lembrem, irmãos, isso é incrível. Depois de fazer um milagre de 4.000 homens e 7 cestas, eles não levaram as cestas, eles só tinham um pão. E isso foi, vamos supor que isso foi no almoço. Agora é a hora de jantar, estavam no barco. Eles tinham que? Fome, amém? Você come no almoço, você vai ter fome na janta, verdade? Então eles acá estão no barco e eles pensam: nossa, não trouxemos as cestas que sobraram. Só temos um pão para 12 discípulos. E eles começam a quê? A queixar-se. E Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento que é a hipocrisia, para outras escrituras. Cuidado. E eles falam: é porque não temos pão? Vamos seguir lendo acá para entender o que está ensinando Jesus aqui. Versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Tem olhos, mas não veem? Tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços escolheram? 12, responderam eles. Tinham fome, hein? E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhe disse: vocês ainda não entendem? Talvez nós não entendemos tudo. O que está ensinando Jesus acá? Ele fala: vocês são hipócritas, porque eu os cuidei quando tinham fome, e multipliquei 5 pães para 5.000. Agora no almoço multipliquei 7 pães para 4.000. E agora só tenho um pão e estão queixando-se. Vocês não têm fé. É mais, ele fala: seus corações estão que? Endurecidos. Seus corações estão duros. O que está ensinando Jesus acá? Nosso primeiro ponto é este: a fonte da nossa fé. Qual é a fonte da nossa fé? Entender isto: o Deus que nos deu vitória no passado nos vai dar vitórias nos desafios presentes, amém? O Deus que te deu vitória no passado contra os problemas, dificuldades, esse é o mesmo Deus hoje, e Ele te vai dar vitória nos desafios presentes, amém? Nós temos que acreditar nisso. Senão, temos um coração duro. Isso ter fé, entender: não importa o problema que eu tenho hoje, não importa o desafio que eu tenho hoje, não importa, Deus me deu vitória no passado e Ele me vai dar vitória hoje também, amém? Essa é a fonte da nossa fé. Muitos de nós nos animamos quando temos problemas, problemas na família, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas espirituais, com irmãos, irmãs, familiares. Nós animamos. Mas Deus te deu vitórias antes e te dá vitórias agora. Você tem que ter essa fé. Amém? É como Corinthians. Que é futebol? Em Brasil, futebol é religião. É religião. Que é futebol? É religião.
Quando ontem foi um super clássico, não um clássico, não um super clássico, entre Corinthians e Santos, que Santos é um time muito, muito bom também. E eles, quando você vai no estádio, e o estádio é muito bonito, eles estão cantando o jogo inteiro, amém? Igual que nós cantamos a Deus, eles estão cantando para seu time, amém? E todo mundo sabe as canções. E alguns de nós temos dificuldade cantando. Irmão, arrependa-te. Eu não sei as canções, tem uma folha, amém? Eu não posso chegar. As canções são repetitivas, amém? Não precisa ter um mestrado da USP para entender, amém? Só repete a lírica, amém? Não é tão complicado, amém? Eu tive que cantar as canções ontem, amém? Por quê? Porque se não cantavam, me iam bater ou algo, amém? Então, é importante, irmãos, quando você está na igreja, você está com tudo o coração. Você acha que quantos foram ontem? 40 mil? Você acha que os 40 mil ontem foram ao jogo para ver se o time perder? Você acha que eles entraram cá? Vai ser um bom jogo hoje, mas Santos vai ganhar 2-1. Quem pensa assim? Ninguém. Todos eles estão cheios de fé. Por quê? Porque eles, em sua mente, Corinthians é o melhor time. E Corinthians tem ganhado tanto no passado e ele vai ganhar agora no presente. Amém? Lembra de 2011? Eles não tinham um time de estrelas, era um time sem estrelas e ganharam a Copa Libertadores. Isso foi incrível. Isso foi 2012. Isso foi incrível como eles fizeram isso. Incrível. Então, os corintianos têm muita fé em seu time. Eles acham que sempre vai ganhar. O mesmo que alguém em São Paulo que vai no seu estádio, de Palmeiras que vai no seu estádio, eles não vão lá, eu vou perder agora. Não, eu vou ganhar, amém? Nós temos que aprender da espiritualidade dos torcedores. Eles têm fé. As vitórias passadas com Deus têm que dar-te fé nos desafios presentes, amém? E hoje tem um jovem acá que tem estudado a Bíblia hoje e ele entende isto muito bem. Ele estudou a Bíblia, ele se arrependeu dos seus pecados e hoje Mateus vai ser batizado, amém? Então, primeiro ponto, a fonte da sua fé. Vamos seguir lendo cá no versículo 22. Fala, e no versículo 22 a Bíblia fala: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos, olha isso, do homem, e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou nas mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente, amém? Aqui tem um cego que não podia ver, amém? E Jesus sana ele. Mas como sana ele? 2 milagres. Não foi um, foi 2. Primeiro fez um milagre nele e ele começa a ver algo que eu não vi antes. Ele começa a ver pessoas, mas pareciam árvores, amém? E depois Jesus faz um milagre de novo e agora ele pode ver tudo claramente. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é a fé de perseverar com Jesus. A fé de perseverar com Jesus. Jesus perseverou com este cego, amém? E ele conseguiu ver, amém? Às vezes nós não perseveramos com Jesus.
Jesus já fez um milagre em você. Você se tornou discípulo, amém? Um milagre. Mas agora, e você mudou muitas coisas, mas agora precisa outro milagre de Jesus, amém? Para mudar as coisas mais profundas do teu coração, para mudar a raiva, para mudar a impureza, para mudar a falta de fé, para mudar a amargura, para mudar a preguiça. Deus precisa fazer outro milagre, amém? E Ele vai fazer, mas você tem que perseverar com Jesus. Alguns de vocês aqui, nós também espiritualmente tem pecado, tem se afastado de Deus, mas Jesus quer fazer um segundo milagre em você, amém? Igual que fez com esse homem cá, Jesus quer fazer um segundo milagre em você, amém? E tudo é muito parecido ao jogo de Corinthians ontem. O primeiro tempo, a verdade, foi muito estressante, porque, vamos falar a verdade, Santos jogou melhor no primeiro tempo, mas terminou 0-0 o primeiro tempo, e foi difícil. Eles estavam cantando com fé, mas estava chegando muito Santos e Corinthians não chegava não chegava ao gol. Então, depois do meio tempo, veio o segundo tempo. E aí as coisas tornaram-se ainda mais desanimantes para Corinthians. Eles anotaram um gol, mas o gol foi anulado. Imagina o ânimo que você tem, anotou um gol e foi anulado, que horrível! Imagina, e depois as pessoas estavam estressadas. E depois, Corinthians com isso, anota outro gol. Gol! E esse gol também é anulado. Então, primeiro tempo jogou mal, segundo tempo começa a jogar bem e a chegar a outro arco. Mas quando anotam 2 gols, são anulados, amém? Como sentiria você se você está jogando esse jogo? Desanimado, não? E assim a vida espiritual. Você se esforça com Deus, você está esforçando-se com Deus, e as coisas vão ruim, amém? Se esforça com Deus, mas não está ganhando. Você tem sentido assim alguma vez? Você está esforçando com Deus, fazendo tudo com Deus, e as coisas vão mal. Anota gol e é anulado, amém? O outro time está ganhando você. Tem sentido isso alguma vez? Sim. Quem precisa você? Um segundo milagre de Jesus, amém? O que aconteceu depois? Corinthians começou a jogar melhor e anotaram 2 gols e ganharam 2-0, amém? Ganharam 2-0. Eles perseveraram e foram abençoados por sua perseverança e ganharam 2-0. E um jogador do outro time foi expulso. Tarjeta vermelha, amém? Cartão vermelho, foi expulso. Então, eles tiveram uma vitória muito boa. Por quê? Porque perseveraram. Em outras palavras, eles tiveram um segundo milagre e ganharam. Então, com nós é igual. É igual. Nós temos que perseverar em Jesus. Jesus, se você persevera, Ele te vai abençoar, amém? Você tem que perseverar. Mateus é incrível, porque ele vai ser convertido agora, amém? E para você ser um discípulo, uau, tem que arrepender-se de muitos pecados, tem que mudar sua vida, e é difícil ainda. Mas para manter-se como discípulo, é mais difícil ainda, amém? E aí, nós precisamos de um segundo toque de Jesus, amém? Persevera com Jesus, e Ele vai te abençoar, amém? E vamos ver a última parte aqui, no versículo 31, vamos lá. Fala, então ele começou, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário
que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou a parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Uau! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Que forte aqui. Jesus fala aos seus discípulos, ele fala: discípulos, eu tenho que sofrer muito agora, eu tenho que morrer. Para quê? Para vocês serem perdoados. Eu tenho que morrer. Pedro não entendeu isso, e Pedro era bom amigo de Jesus, e Pedro fez algo incrível. Ele repreende Jesus. Ele fala: Jesus, você não vai morrer, você não vai sofrer, você é meu amigo, eu amo você. Mas Pedro não entendia que Jesus tinha que morrer por os pecados de Pedro, amém? E por nossos pecados também. Era necessário. E Jesus repreende a Pedro de volta e fala: afaste-se de mim, Satanás. Você não tem em mente as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Quer ter em mente as coisas dos homens? É pensar assim: eu quero conforto na minha vida, mas depois você vai sofrer e ir no inferno. Quer ter em conta as coisas de Deus? Eu vou sofrer agora e depois Deus me vai dar meu conforto lá nos céus, amém? Isso é ter a mente de Deus, amém? Nosso terceiro e último ponto é o preço da fé. Qual é o preço da fé? Sacrifício agora para a bênção depois. Muitos querem conforto agora, mas não tem a bênção depois. Você escolhe. Você vai escolher hoje. Ou você vai ter conforto agora e punição depois, ou você vai sacrificar agora e ter bênção depois, amém? Assim é a vida cristã. E também assim foi o jogo ontem em Corinthians, amém? Pensa, ser um jogador profissional de futebol, você acha que é algo fácil? Você acha que é fácil? Não. É super difícil chegar a ser um jogador profissional de futebol aqui em Brasil. E Brasil, na minha opinião, é o melhor futebol do mundo. É muito difícil ser um jogador profissional. Por quê? Porque não somente você precisa de talento não é suficiente. Você precisa de sorte, precisa conhecer as pessoas corretas, precisa ter muita perseverança, autonegação, disciplina. Não é algo fácil. Também você pode chegar a ser jogador e ter uma lesão no primeiro ano e acabou a carreira também. Mas se você consegue ser um jogador profissional, o que acontece? Você vai ganhar um bom dinheiro, amém? E você vai a cumprir os sonhos que essa pessoa tinha de ser jogador. Não é assim? Mas ser um jogador profissional é super difícil, mas vale a pena. Você acha, se fala com os jogadores de futebol profissionais lá em Corinthians, você fala: valeu a pena você sacrificar para ser jogador? O que vão falar eles? Não, eu não gosto muito do meu trabalho. Não, eles vão falar: sim, eu amo meu trabalho, eu amo ser jogador. Entende? Mas o sacrifício foi muito grande para eles. E aí estão as crianças, né? Que lindo assim, da mão assim, hein? Assim não se perde, né? Boa ideia, vocês. Muito bom. Então, irmãos, é muito importante isso. Você tem que perseverar. E como discípulo, você tem que pagar um preço. Qual é o preço para você chegar nos céus? Sacrifício hoje.
Chegar nos céus é muito melhor que ser um jogador de futebol profissional. Amém? Chegar nos céus é o mais incrível que um homem ou mulher pode ter aqui na terra. Amém? Mas igual que o jogador de futebol sacrificou, você tem que sacrificar. Amém? Como falou Jesus, é necessário. É necessário você negar-se a você mesmo para ter tempos com Deus. Amém. É necessário você negar-se para orar. É necessário você negar-se para ler a Bíblia. É necessário você negar-se para perdoar aquele irmão ou irmã que pecou contra você. É necessário você perseverar quando tem desafios no seu casamento. Amém? É necessário você perseverar quando você tem problemas econômicos e na sua família. É necessário perseverar para bautizar e salvar o mundo inteiro. Amém? Hoje Rio perseverou e vamos ter um batismo de uma menina em Rio chamada Caroline. Amém? Irmãos, temos que perseverar. Última escritura em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá. É coincidência que é Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 9. E irmãos, se vocês me convidam a um jogo Palmeiras, eu vou, amém? Se vocês me convidam a um jogo de São Paulo, eu vou, amém? De Santos, mas ninguém quer converter-me, amém? Então, em 1 Coríntios 9, versículo 24, falta compromisso dos outros times, amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, fala: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Amém? Que escritura muito boa. Eu me esforço, fala Paulo. Nos jogos se esforça por uma coroa física que perece, mas nós nos esforçamos por uma coroa espiritual que nunca vai perecer. Amém? Para isso nos esforçamos. Amém? Como falou Ricardo nas boas notícias, teve um menino em Nova York que morreu com 22 anos de idade. O nome dele era Jesse. Como morreu ele? Ele não falou como morreu. Morreu dormindo. Teve um problema de asma e dormindo morreu. 22 anos. Mas morreu discípulo. Amém? Qual é o ponto, irmãos? Você não sabe quanto tempo mais você tem. Se alguém pode morrer com 22 anos, qualquer de hoje aqui pode morrer hoje. Você pode morrer hoje. Quem está esperando você para estar bem com Deus? Hoje é o dia de tomar decisões para estar bem com Deus. Hoje é o dia para perseverar. E talvez um dia ser como Jesse e morrer e obter a coroa que nunca perece, a coroa que você vai ter para sempre com Jesus, e para Ele seja glória. Amém. Amém.